território a derramar-se na presença de um monarca terrestre, a fim de obter certos favores. A súplica da Inquisição é um dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas, que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretextos justas. O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não resistem. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Permaneçamos em silêncio para a oração de início celeste. Reunidos mais uma quarta-feira em teu nome, nesta casa chamada Caminho. Obrigado, Jesus, pela nossa saúde. E aqui chegamos, através do nosso corpo físico. Obrigado, Jesus, por a casa chamada Caminho de Luz, onde abriga nossos irmãos de rua, nossas velhinhas, nossos idosos, tantos trabalhos de amor que se encontram nesta casa. Obrigado, Jesus. Este nome Caminho de Luz é realmente o caminho que nós encontramos para a nossa evolução, para ajudar os nossos irmãos que chegam. Enfim, Jesus, obrigado. Mais uma vez, por mais uma quarta-feira, palestra. Tanto amor, tanto boa vontade, tanto alegria. Obrigado, Jesus. Que seja. Graças. Graças a Deus. Carlos, a palavra é toda sua. Primeiro, agradecer a presença de todos aqui, camaradas e camaradas, e pedindo a espiritualidade dos nossos mentores, inspiração, que leve as palavras certas, confortantes, todos nós, que abrimos e que possamos abrir nossos corações para melhor entendimento, que seja um estudo gratificante, com novas reflexões, a gente somar esse aprendizado no nosso caminho do Cristo. Eu busquei um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, de certa forma é transversal à formação do muito bem. E o capítulo é o capítulo 20, trabalhadores da última hora. Mas eu não vou especificamente fazer uma análise da parábola da vida. A gente vai fazer uma análise das interpretações, da descrição dos espíritos, dos espíritos, que fazem uma análise dessa parábola e chamam a realidade da época, que também cabe à nossa realidade. E esse capítulo os trabalhadores da última hora, a gente tem 5 pontos. A gente vai analisar 5 pontos importantes do capítulo, que é a própria parábola. Vou ler nessa leitura, a gente vai fazer algumas observações. O segundo ponto são as instruções dos espíritos, Os últimos serão os primeiros, de Constantino. Tem uma outra observação de Constantino. Tem um ponto 4, que eu considero um dos pontos, talvez seja um dos mais relevantes, que é a missão dos espíritas. 4 e
fala da missão dos Espíritos. E por último, o Espírito de verdade fala os trabalhadores do Senhor. Então, antes de ler a parábola, a gente tem que entender o seguinte, que a época de Jesus, a gente está falando de 2000 anos atrás, a interpretação da realidade, das relações sociais, eram muito diferentes de hoje. E o povo, né, romano, o hebreu, tinham as suas leis. Então você começar a falar de amar vosso inimigo, amar o próximo, num contexto onde olho furou e dente por dente, né? Mesmo que a pessoa tenha entendido o significado das histórias que o Cristo falava, das parábolas, ali estava excessivamente muito difícil de você aceitar determinadas, não são regras, né? Mas determinados conceitos que não condiziam nem um pouco com aquela realidade. E aqui ele vai falar da parábola da vinha, os trabalhadores de uma primeira hora, da terceira, da nona e da última hora. Não? E a gente vai ver essas interpretações. Mas, a gente vai ver aqui, mesmo atualmente, pode ser que existam pessoas que matematicamente não concordem com o conceito que vem da palavra, que ainda estão enraizados, né? No olho por olho, dente por dente, porque a justiça do homem e a justiça de Deus aqui não pode interferir, né? Então aqui vou pegar a parábola aqui para ler. E a gente vai fazer só a parábola aqui disso. Essa parábola fala assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu desde a manhã para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado que eles teriam um dinheiro por dia, começa assim: o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu desde a manhã para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado esse pai, né, de família, que eles teriam um dinheiro por dia, estou te contratando na primeira hora, vamos trabalhar na minha vinha. A vinha que ele está falando é a vinha mesmo. Como eu vou trabalhar com, né? E você vai trabalhar. Eu vou te dar um dinheiro por dia. Levou-os à vinha. Então, se a gente for colocar isso na nossa realidade, quantos procuram um emprego todo dia? Trabalhar alguma coisa? Vou trabalhar, eu preciso de dinheiro para pagar as contas e tal. Então, se pintar um emprego aqui, eu vou lá. Para hoje, para amanhã, estou lá. A disposição como eu estou indo trabalhar, como aquele grupo está indo trabalhar, pode ser variável. Mas, a princípio, né, eu estou indo porque eu preciso trabalhar. Né? E tendo saído junto da terceira hora do dia, e tendo visto poucos na praça, ociosos, olha a palavra, ociosos, lhes disse: ide vós também para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. Ele não combina a quantia, né? Eu lhes darei por razoável. Estou falando de um dinheiro. Não especifica o valor. Não? E essa pessoa aqui, esse da terceira hora, ociosos, lhe disse: ide vós também para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles foram. E saiu na sexta e na nona hora. Ora, sexta e nona hora, já quase terminando, né? Às 12 horas. E fez o mesmo. Ele também não combina o dinheiro. Lhes darei o que for razoável.
E tendo saído na 11ª hora, aqui a gente vai entender 12 horas, a 11ª, olha, vamos colocar para a nossa realidade. Né? Eu penso assim, um plantão de 12 horas. Você quer fazer um plantão, mas está faltando 1 hora para acabar o plantão. Vai lá, vamos ajudar nossos pacientes. 1 hora. Vou fazer 1 hora. Enquanto eu vou receber, porque aqui não fala de pagamento, né? Então ele fala assim, Sra. Maria, e tendo saído da 10ª, encontrou outros que lá estavam, a quem disse: por que permaneceis ao longo do dia sem trabalhar? É que ninguém nos contratou, disseram eles. Ele então respondeu: ide vós também para a minha vinha. Tendo chegado à noite, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes a jornada, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Aqueles que foram até a vinha apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam o seu dinheiro. E receberam o seu dinheiro. Recebeu o dinheiro. 1 horinha, recebeu o dinheiro. E o dinheiro de 12 horas. Aqueles que tinham sido contratados primeiro, vindo por sua vez, acreditaram que haviam de receber mais. Aí tem outro ponto a se discutir, né? Onde você não acha justo, né, pelo fato de uma pessoa ter trabalhado menos que você, e você ter trabalhado 12 horas e receber a mesma coisa. Mas aí a gente vai ter uma lição sobre isso. Né? Eles haviam acreditado que receber mais, porém não receberam mais do que um dinheiro cada um. Recebendo também, eles falaram contra o pai de família, dizendo: estes últimos apenas trabalharam 1 hora, e pagaste a eles o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. E como resposta, o Senhor disse a um deles: meu amigo, eu não errei contigo. Não combinaste comigo o dinheiro por vossa jornada? Toma o que te pertence e vais, que eu de mim quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso vosso amor é mau, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, pois são chamados e poucos escolhidos. Mateus 20, aqui, versículo 16, vem também parábola. Bom, parábola. E aqui você poderia explorar vários aspectos. Mas antes de começar a explorar os aspectos aqui dos espíritos, né, essas observações, a gente tem algumas interpretações. Né? Primeiro, é a necessidade do trabalho. Né? Muitos estão na vinha do Senhor numa questão de cumprimento de agenda. E aí a gente já está trazendo para a realidade da vinha cristã. Então vai ter essa observação. Que muitos estão dedicados a uma tarefa, a um trabalho, com um próximo, mas é um mero cumprimento de agenda. Não estão de coração. Outros sabem, conhecem a necessidade de estar na vinha, mas por escolha de outras atividades que são contrárias às atividades da vinha do Senhor, eles falam: vou mais tarde. Vou usar meu tempo para outras coisas do meu interesse. Coisas que eu não gosto. Aí começa a nossa reflexão. Né? Enquanto a gente às vezes tem escolhido em relação às tarefas que aparecem e aos nossos interesses, o que a gente vem priorizando?
E esse da nona hora, então, sexta e nona hora, que vamos lá para ver o que é. E da 11ª hora, poderia ser um trabalhador, né, especulando, né, alguma coisa para ganhar, mas nesse caso, né, foram trabalhadores que tinham o desejo de estar na vinha do Senhor. Isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas, a gente vai falar isso várias vezes, esses que trabalham sem querer algo em troca e trabalham porque encontram alegria no que estão fazendo, isso encontram alegria, e que o pagamento, como os espíritos falaram, o maior pagamento é poder estar trabalhando na vida do Senhor, do que o próprio dinheiro todo dia, ou salário todo dia. Aí a gente pode fazer uma analogia em alguns casos, né? Puxa vida, eu fiquei pensando assim, se o Carlinhos Conceição me chamasse para trabalhar na casa dele, mas isso é uma analogia, né? Puxa vida, é assim, né? Estar na companhia de uma pessoa que você gosta, né? De estar fazendo alguma tarefa boa, que é útil, agradável. E, pô, isso para mim é prazeroso. É prazeroso. Quanto eu vou receber? Estar na companhia de quem eu gosto já é ótimo. Foi uma analogia assim, grotesca. Porque aqui é estar trabalhando a serviço do Cristo é entender que o Cristo está ao nosso lado. E coisa que é difícil as pessoas entenderem. Né? Então, na primeira interpretação, para se vocês quiserem cortar, pode cortar. A gente pode fazer uma analogia desse tipo de trabalhador com os apenados que estão trabalhando aqui. Eles estão vindo numa condição, alguns pelo simplesmente cumprimento da pena, e a obrigação de ter que vir aqui prestar algum tipo de serviço de ajuda, uma ajuda dessas que eles têm prestado aqui, mas outros acabam vindo e se identificando, e se tornando esse trabalho aqui, que teoricamente era uma punição, e vira um prazer. Se encantam com a casa, com a atmosfera, com os colegas, a própria oportunidade de ver outros, e você, cara, eu não tinha prestado atenção nisso, isso é legal, viu? Não vir aqui, pode até ser que no primeiro momento eles venham, e aí quando se defronta com a realidade, tipo assim, cara, isso aqui é legal, puxa vida, e aquilo acaba sendo um choque tão bacana de realidade, que aquilo passa a ser prazeroso. Isso é interessante porque nas interpretações, no momento nenhum, ele descarta que é irrelevante estar sem o amor na vida. Se você já foi convidado, você está trabalhando na vinha, já é um ponto importante. Agora, esse entendimento do trabalho com amor, o trabalho de serviço, o entendimento que esse trabalho é uma questão de benefício orgânico, não só para os demais indivíduos, mas para o planeta. Então, quando você está fazendo algum tipo de tarefa do bem, esse benefício não é apenas para você ou para, aparentemente, para quem você está direcionando, mas esse benefício é orgânico. Então, o Chico,
ele fala dessa palavra, essa formosa palavra dos servidores, que envolve conceitos profundos, em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do mestre divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em Deus o clamoroso tem engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de concluir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. A ilusão, né, que você agir só, e às vezes a gente fica muito no discurso. Fica muito no discurso. É claro, faz parte. Né? A gente vai aprendendo que até mesmo a tarefa, quem fala de colocar a tarefa em prática com amor. Dentro dessa observação, ele vai falar uma coisa que ele já citou agora, mas os trabalhadores da última hora trabalharam com amor, sem interesse. Né? E o mérito, o pagamento para eles foi a oportunidade de ser na última hora para poder trabalhar, fazer parte da vida. Né? Olha, estou querendo, não encontrei, mas eu tenho essa ânsia, esse sentimento, eu quero me dedicar. É interessante lembrar, eu faço uma analogia com as próprias religiões, os trabalhadores da última hora. Por exemplo, teoricamente, passaram-se várias religiões, por exemplo, católicos, cristãos, por aí vai. E a última, os trabalhadores da última hora, são os trabalhadores da doutrina espírita. Quem vai falar isso? Ah, é? Deixa eu guardar. Pode. E algo até que eu te falei antes, né? Me chama a atenção, eu acho que está aqui próximo. Ainda não. Mas essa observação aqui, ele fala assim, Jesus gostava muito dessa questão da uma analogia, dessas figuras, como é que a gente pode entender trabalhadores da primeira hora também? Os precursores, né? Os profetas, os filósofos. Ele vem falando uma série de pessoas que implantaram uma semente, prepararam. Aí ele entra o espírito, vindo por último os espíritas. Aproveitam os trabalhos intelectuais dos seus antecessores, pois o homem deve herdar o homem, e porque os trabalhos e seus resultados devem ser coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Chegar no ponto que você falou. O que é o espiritismo? A terceira revelação. Aí, poxa, a gente está no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está falando de uma doutrina, né, recebida pelo Allan Kardec, né, que tem ali um esclarecimento, conhecimento, né, importante para ser propagado, para ser pregado. Deixa eu falar para a gente sobre a questão do empregar. Então, o espírita que vem com esse conhecimento de lei de causa e efeito, de ação e reação, da lei da reencarnação, que bate isso forte, da reencarnação, porque se você não trabalhou na vinha de uma forma correta, esse coração, volte para ele. Deu outra oportunidade para Quanto aí, eu percentual de médios que vem, vou fazer isso, é falha, né? É enorme, né? Então, e fora outras missões, fora outros cumprimentos ou comprometimentos que você lá assume e chega aqui na hora falha, né? Mas eu vou cuidar, não sei o quê. Mas você me dá dinheiro que eu vou distribuir para os pobres,
que nada, ficou lá o dinheiro subiu a cabeça. Não. Então você volta, você é chamado. Então, essa é uma interpretação que ele fala do Espiritismo, porque para entender essas várias oportunidades de você estar sempre na vinha, cada vez progredindo, orando, né? Tem a lei da reencarnação, que é importante. Você fala do Espiritismo, não fala de outra religião. Fala do Espiritismo. Né? Missão dos Espíritas. Ó, é o capítulo 20. Então, pontuando. Missão dos Espíritos. É a nossa missão. Agora. O perdão. Isso é pregar. Isso é levar a doutrina. Não é mascarar. Às vezes muitos. Eu tenho uma amiga evangélica. Você é o quê? Eu sou cristão. Às vezes a pessoa se olha, eu sou espírita. Tem uns que falam, sou espírita, carne, nem você com o negócio de carne. E o interessante que eu observei nessa fala, dessa interpretação do gráfico, que ele fala assim, pregar para quem? É pregar para quem realmente está querendo aquela pessoa resistir. Então, pregar para uma pessoa que é apegada ao dinheiro, falar do desafio, da importância de saber de algo mais claro. Cara, eu invisto na bolsa, eu falo, eu só vivo de renda, porque essa corrida em busca da fortuna. E aí você desdobra todos os conceitos do Espiritismo, falando que isso não é uma. Essa pessoa, ela vai te cuidar, vai se carregar. Dinheiro compra tudo, dinheiro é que não. Mas você vai pregar. Você vai pregar para a pessoa que semeia o ódio, vai pregar o amor. Veste, alguns que pregam lá no presídio. Como é difícil para falar de uma pessoa que está ali, não pode semeado no coração, às vezes doido para sair dali para se vingar, porque colocaram ele ali e ele acha que foi de forma. E você vai falar do amor para ele. Missão dos Espíritos. Falar da importância dessas virtudes e justamente para as pessoas que talvez sejam difíceis de aceitar. Não é um discurso de convencer, tentar convencer, né? Porque os apóstolos foram para cada, em dupla, né? Fala, joga semente. Joga semente. E também tem outro fato que eu não lembro, não sei se foi no isso, né? Sobre nossas coisas. Mas, se vocês lembrarem, eu vou falar, se vocês lembrarem onde foi, mas parece que tinha um amigo que ele não sabia que esse amigo era espírita, e quando ele desencarna, ele vai entender da reencarnação. E ele ficou danado com o outro assim, mas isso aqui todo o tempo, ele nunca me falou. Eu esqueci agora, não sei se foi lembrando disso. Nunca me falou disso. Como é importante a gente estar com pessoas, às vezes até num leito de hospital, que precisam às vezes dessa palavra de conforto. A vida continua. Né? Uma senhora que, por exemplo, aqui, situações muito difíceis, para uma cliente, eu escondia que eu era espírita, para não tirar o pedido. Não, mas eu acho que isso é plenamente... Entendeu? Porque tudo é evangelho diferente. Nessa circunstância... Eu precisava vender, Não julgar, Nessa circunstância, a gente pode dizer que é dançar com fogo música. Não tem exatamente esses exemplos, né?
Se você for insistir, você está jogando o pé aos paus, porque eles não vão saber o valor daquilo dali naquele momento. Eles vão ter um outro entendimento errôneo. Então, de fato, não é o momento de se falar. Tudo tem uma hora certa, tem um momento certo, para você abordar determinadas questões. Depois eu pedi desculpa, porque quando perguntaram, eu dizia que era católico. Porque eu não tinha parado de dizer. Eu já fui chamado de evangélico várias vezes, até porque no hospital você leva música, não sei o que, mas eu pensei que você fosse evangélico, você ficava assim. E eu não sei o que. Mas aí o Vitinho Haddad, dessa casa Haddad, lá no Forte, né, perto da 18 Forte, ele chegou ele estava tirando pedido. Aí ele, oi, Celeste. Aí ele disse assim, aguenta aí que eu estou tirando pedido da Celeste. Ele falou, não pode não, porque eu tenho um compromisso que eu vou poder vídeo. Aí ela falou assim, ela, evangélica, de sangue de Jesus tem poder. E eu, quietinha, quando eu vi Vitinho, eu fiquei mais quieta ainda. Aí ela falou assim, você vai no presídio? Eu disse, você é cristão? Eu disse, sou cristão espírita e Celeste também é. Me entregou. E uma outra coisa nessa questão de ir, de pregar, que eu acho uma das coisas muito importantes para você estar levando a doutrina do Espírito, seja através da música, né, de vários outros, de maneira do campo da arte, né? E a gente sabe que a doutrina do Espírito é muito divulgada pelas palestras, hoje da rede social, né? Por vários personagens já antigas do Espiritismo, né? O Chico, o Divaldo, e vem por aí, agora tem a Haroldo Dutra, e tem vários outros, é a Rádio Rio de Janeiro, ou seja, tem uma divulgação do Espiritismo, né? Mas somos nós o potencial, né, de falar com um familiar do Espiritismo. Não bater boca, não. Eu já participei de um grupo evangélico e eu falava claramente, gente, eu sou desse não. Você pode ficar aí com a gente, legal, canta aí, não tem problema, né? Eles sabiam a minha posição. Você não vai ficar querendo converter as pessoas ali, não tem sentido. Mas quando você fala, né, da reencarnação, da vida após a morte, quando falou assim, mas depois que ele morrer, ele vai saber. Então, e uma outra coisa desse kit de pregar é que você não está só. Né? Essa questão de vou lá, vou falar o quê? Eu faço lua de fogo sobre a sua cabeça. E você vai fazer um discurso que você ninguém vai entender o que ele falou. Porque você não está sozinho, será intuído. Né? Você é uma ferramenta, né? Uma ferramenta de Deus para levar a palavra. Um instrumento para levar a palavra. Então não precisa ter esse receio. Mas eu não sei, não vai me falar. Então é com o vizinho, com um amigo, para aquela oportunidade você fala. Não precisa esperar uma plateia para falar. Vou fazer uma pregação hoje. Até porque a gente está sempre falando para encarnados, tem que ficar. Ele fala assim, porque a gente está sempre acompanhado. Está sempre acompanhado. Às vezes aquele companheirozinho que está ali está precisando ouvir alguma coisa. E você nunca sabe a hora, né? Então, a hora que você tem essa intenção de falar, de repente é a hora que... E por último, os trabalhadores do Senhor, o Espírito da Verdade, vinde a mim, vós que sois os bons trabalhadores, vós que fizeste calar os vossos delírios e as vossas discórdias, para não deixar a obra inacabada. Então ele está falando justamente desses trabalhadores que têm a alegria de estar na vida do Senhor. Que seria o perfil aí da formação do que tem, de desenvolver essas virtudes. Eu sei que é difícil, porque em determinados momentos, com os nossos pares, né? Quem é casado, quem tem irmão, quem tem cunhado, quem tem sogra, em determinados momentos, que são esses momentos que sacodem, né? Que você tem que fazer uma análise. Olha, agora eu tenho que ter paciência.
Não é assim, me enche não, que eu já estou indo para o centro. Ou você chega de uma instituição, né, de energia e já tem um clima de discussão em casa. Nossa, a energia não foi suficiente. É verdade. Sem ser essa segunda, a anterior, eu cheguei em casa, era 8 e pouco. Né? Aí você chega em casa, você é recebido por ironia, né? Então assim, chegou cedo, mas não era cedo, né? Deboche, né? deboche. Aí, como você falou, ao longo do tempo, você vai aprendendo, silêncio, Água na boca sem limite. dou uma palavra, você não retruco, nem que seja retrucar de maneira educada, o silêncio já é suficiente. Mas acontece. Hoje eu tive um exemplo disso. Assim, de fazer uma análise de como a espiritualidade às vezes pode acabar com o trabalho bom. Né? A gente estava cantando com um grupo lá no centro e deu uma pane na parte elétrica, né? Começou a fazer interferência. Então, aí a minha colega queria que o outro não tocasse mais, não sei o que, para e ali criou um clima de discórdia e quase a pessoa saiu do trabalho. Né? Aí eu falei para a minha colega assim, você tentou observar que às vezes a espiritualidade pode, por um problema físico, a interferência de alguma coisa mecânica, já pensando numa discórdia, ele está muito atento nisso. Está muito atento nisso. Isso, principalmente quando o trabalho é elevado. Quando o trabalho começa a ficar legal, quando você está na vinha do Senhor ali, né? Aí aparece um trabalhar lá fora, você sabe, aqui em casa não faz nada. Quer dizer, né? Como é difícil essa vinha. Mas o que eu acho interessante também, que não é só para exatamente a gente colocar as virtudes em prática, né? Mas eu acho que impulsiona cada trabalhador no processo de escolha. Porque você tem que escolher sempre. E toda escolha literalmente requer uma renúncia. Eu falaria. Exatamente. O povo só tem que largar tudo. Não largar tudo, Não né? é largar, mas você vai escolher. Isso é prioridade. O que é prioridade? Né? Então, bom, como eu prometi, tinha música até no final, né? Então tá ótimo. Eu procurei um bom. Não ia faltar música, né? Não, não podia. E essa música se chama Trabalhadores da Última Hora, né? Somos os arrependidos, os intercedidos de Nossa Senhora. Somos das muitas igrejas, das fartas bandejas dos tempos de outrora. Somos do pão e do circo, das migas dos vícios, nós mesmos agora. Somos apesar das dores, dos trabalhadores da última hora. Somos mediunidade e mortalidade da alma que chora. Hasta as ovelhas perdidas, recolhidas, dormiram. Somos gentios doutores, escravos feitores, senhores senhoras. Somos do céu devedores, os trabalhadores da última hora. Somos doces falhas em redenção, lágrimas benditas que choram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz. Quem já é feita e feio sabe que o caminho é Jesus. Unamos os esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Charruada pronta, a terra está fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra, trabalhadores da última hora. Somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora. Somos trabalhadores da última hora.
Está filmando a orelha de meu Deus, está embaixo. Pai Celestial, lançamento essa oportunidade de instrução, de reflexão, de comunhão, de caridade. Agradecemos aos Espíritos protetores do caminho dos nossos irmãos e pedimos, através de nós, intuição, serenidade, espiritualidade para a nossa caminhada. E essa certeza, essa fé, que a vinda do Senhor é o caminho certo para a nossa evolução e nossa transformação. Que possamos ir para os nossos lares, abençoados e regados dessa luz divina aqui dessa casa. E pedimos a Maria, esta canção, que nos abençoe. Estendei vossa mão, bondosa e pura, Mãe querida dos fracos, pecador, aos corações dos pobres sofredores, mergulhados nos campos da amargura. Derramai vossa luz, toda esplendores da imensidade, da radiosa altura, da região ditosa da aventura, sobre a sombra dos cárceres das nuvens. Ó Mãe excelsa, Mãe de anjos celestes, mais amor deste amor que já nos deste, queremos nós em cada novo dia. Vós que mudais em flores os espinhos, transformai toda a terra dos caminhos em clarões refulgentes de alegria, em clarões refulgentes de alegria. Que assim seja.